Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o Imaculado Coração de Maria e o Sagrado Coração de Jesus, para sempre. Eles sejam louvados. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de bem. Graças a Deus, irmãos e irmãs, hoje é quarta-feira santa, dia 16 de abril de 2025. Hoje vamos meditar sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos de 14 a 25. Estamos nos preparando para a paixão de Cristo e para a sua ressurreição, até a Páscoa no domingo. Que nós possamos continuar firmes e vigilantes na oração e preparando o nosso coração para este momento. Vamos fazer as nossas orações iniciais, rogando a Deus por todo auxílio ao longo do nosso dia. Que assim seja, graças a Deus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Assim, rogando o auxílio dos anjos e santos do Senhor, peçamos a luz do Espírito Santo, a fim de bem compreendermos a passagem do Evangelho. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste o coração dos vossos discípulos com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E assim, irmãos, estejamos com o coração disponível para ouvir o Evangelho de hoje. Ontem, na leitura de João, vimos que João recostava-se em Jesus. Ele aproximava o seu coração ao coração de Jesus, unindo-se ao coração de Jesus. Então, antes para bem compreendermos o Evangelho, é preciso disposição, disponibilidade, buscar estar disponível para compreender o Evangelho. É abrir o coração. Abrindo o coração, iremos estar atentos à palavra do Senhor. E certamente também, e obviamente, pedindo a luz do Espírito Santo para que possa clarear os nossos pensamentos de modo que possamos compreender a passagem do Evangelho. Muitas vezes ocorre que o entendimento nem vem muito na hora em que estamos lendo a passagem, estudando, no momento em que estamos meditando sobre a palavra, mas justamente no momento em que estamos descansando, na hora do nosso descanso da noite, Então muitas vezes Deus age de modo paciente conosco, Então, se nós não compreendemos o Evangelho no momento, não tem problema. O importante é estar com o coração disponível, aberto, para que a luz do Espírito Santo ilumine a nossa alma e nos dê clareza sobre a passagem do Evangelho. Então, pode ser que o entendimento venha somente à noite, na hora de dormir, ou então no dia seguinte, na semana seguinte, mas vem. A compreensão sobre a passagem do Evangelho vem. A nossa oração não fica sem resposta. Então, assim, com essa confiança, vamos fazer a leitura do Evangelho de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes, e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as santas palavras do Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Bem, vamos fazer aqui a nossa compreensão, né? Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Né? Então, veja que Judas já estava planejando, né, entregar Jesus. Combinaram então 30 moedas de prata. Né? E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. Veja que, assim como nós lemos na passagem de ontem, Judas não compreendeu plenamente naquele momento o reino de Deus, né, que Jesus veio trazer, veio anunciar. Né? Judas buscava uma revolução, né? Que Jesus fosse derrotar o Império Romano, né? E que fosse implantar, né, o seu reino, o reino de Deus naquele momento. Né? Mas bem sabemos hoje, né, que o reino de Deus deve ser feito no coração nosso, né, no coração da humanidade. Né? Então Judas, ele tem esse equívoco. Né? E veja que Jesus, ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos, ou seja, Jesus sentou com os 12 discípulos. Até então eram 12 discípulos, né? Mas a partir do momento em que Jesus disse, né, em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Né? Então os 12 discípulos, né, já deixam de ser 12 para serem 11. Né? E Judas, ele tem todo o tempo, né, toda a oportunidade para se redimir, né, se arrepender, né, de entregar Jesus. Mas Jesus dá liberdade para ele. Né? O que você tem a fazer, que faça logo, né, diz Jesus. E Judas vai e entrega Jesus. Né? Veja que Judas teve todo o tempo para desistir, né, da ideia de entregar Jesus. Né? Ele podia se arrepender, mas não veio. O arrependimento veio somente depois. Né? E contudo, Jesus será entregue. Né?
E é interessante o seguinte, que muitas vezes tentaram prender Jesus, mas Jesus sempre escapou, sempre conseguiu se desgarrar, né, dos fariseus, né? Então, mas nesse momento, aqui Jesus já preparando-se, né, para o Calvário, né, Jesus já não se deixa, ele se deixa, né, prender para que o plano de Deus, a vontade de Deus fosse cumprida, né, o plano de salvação, né, e assim Jesus será entregue aos sumos sacerdotes, né? Então que possamos meditar sobre esse Evangelho e como eu disse ontem, né, quem de nós pode apontar o dedo para Judas, né? Quantas vezes nós mesmos já não traímos Jesus, né? Então que possamos fazer essa reflexão e permanecer firmes no Evangelho, né, com um olhar para Cristo, né, para que tenhamos sempre Jesus próximo de nós, né, o nosso coração sempre próximo ao coração de Jesus, assim como João no Evangelho de ontem, né, que João recostava-se, né, no coração de Jesus. Né. É isso, meus irmãos, vamos continuar firmes na oração, a paixão de Cristo está se aproximando e que nós possamos nos fortalecer e continuar perseverantes na oração. Meu muito obrigado e que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus.